a gente tá mal adaptado. A gente não enxerga que o nosso ambiente tá atrapalhando o tempo inteiro a gente. E dá para melhorar o ambiente, porque é como você disse, mas agora não dá para desviar do ambiente. Então a gente fica o tempo inteiro tendo que lutar. Realmente tem. Então, por exemplo, mais uma prática aí para visualizar o que eu digo. Você trabalha no escritório de advocacia, tem 1 bilhão de pacientes assim. Você trabalha no escritório de advocacia, o ambiente é muito estressor por si. Todas as pessoas em volta vivem com ansiedade gigante pelas demandas do ambiente. O normal naquele escritório é você ser absolutamente estressado, ansioso e viver assim, tipo uma panela de pressão prestes a explodir. E aí, todo final de tarde tem alguma compensação com açúcar, café com açúcar e tal. Qual é a chance de você escapar desse momento de descompressão com açúcar se você não falar, olha, eu vivo num escritório, a realidade daqui nunca vai mudar. Então, o meu gatilho das 5 da tarde com o muffin e o café, ele nunca vai desaparecer. Então, eu preciso logo achar outra maneira de descomprimir o meu estresse, que às 5 horas da tarde parece ficar insuportável, porque senão vai começar a me fazer mal. E na verdade, às vezes é uma questão de perspectiva até, porque pode acontecer um fenômeno aqui agora, sei lá, essa garrafa cair e quebrar, e pra mim ser muito estressante eu chorar e julgar como um trauma e tu olhar a situação com calma. E é a mesma situação. Você chegou num ponto muito importante, que é como você enxerga o estresse. Isso tem lá, inclusive, no capítulo do livro. Do meu livro, A Ciência do Desconforto, tem um capítulo só pra isso. Ler esse livro. Por quê? Porque tem uma ciência por trás disso. Como você enxerga o estresse diz muito de como você vai lidar com ele. Então eu vou usar um exemplo para você entender. Um exemplo bem maluco. Muito legal, que já foi testado. Então eles pegaram 2 grupos de pessoas e falaram, preciso de voluntários para tomar um milkshake. Aí vocês vão ganhar, não lembro se era 15, 20 dólares. Só isso, o experimento é esse. Vão pegar uma veia sua, vão colher uma amostra de sangue antes e depois do milkshake. Topa. Beleza. 2 semanas seguidas, o grupo iria experimentar 2 milkshakes diferentes. Primeiro dia, pegaram lá o acesso venoso, colheram a primeira amostra. Toma esse milkshake. Olha o rótulo aqui, beleza, bebam um milkshake. E aí, o que vocês acharam do milkshake? Ai, delicioso. Esse milkshake é chocolate decadente, uma imagem maravilhosa lá, 600 calorias e tal. Aí, colheram a segunda amostra de sangue e eles mediram nesse milkshake quanto grelina é um hormônio, que é o hormônio que sinaliza a fome, que a gente dosa ele. A saciedade. Exato, é o hormônio da fome. Então, quando você tá com a grelina alta, significa que você tá com fome. Se a grelina baixar, significa que passou sua fome, melhorou sua fome, o alimento que você comeu te saciou, certo? Então, eles dosaram grelina antes e depois do milkshake maravilhoso de chocolate decadente e tal, um rótulo incrível. Beleza. Semana seguinte, pegaram esse mesmo grupo, de novo, pega uma veia, colhe a amostra de sangue, toma esse milkshake. Esse milkshake é um milkshake diet, super saudável, baixo em caloria, low fat. Beleza. Toma o milkshake, colhe grelina depois de tomar. O que eles viram? O grupo que tomou, quando o grupo tomou o milkshake incrível, decadente, super calórico, a grelina baixou bem. Ou seja, matou a fome. Eles se sentiram saciados. Eles também perguntaram o que eles acharam do milkshake. Todo mundo gostou mais do gordo. E aí, o milkshake magro, a grelina baixou menos. O que aconteceu no final? A única diferença entre os milkshakes era o rótulo. Era o mesmo milkshake. Mentira? Sério. Mentira. Amo esse estudo, Milkshake Study. É muito famoso. É feito por ela só faz isso, a Alia Crum. Não é possível. É incrível. Caraca, e o que acontece? Velho. Por que é tão legal? Porque eles dosaram o hormônio. Não tem como brigar com isso. Não é da cabeça. Não é percepção. Né? Então, assim, como você percebe as coisas impacta na sua resposta fisiológica. E ela começou a estudar isso em várias coisas diferentes. Então ela falou assim, tá, então vamos testar com atividade física. Genial, a Alia Crum é incrível, tanto que eu cito todos esses estudos no livro. Ela falou assim, vamos ver o efeito placebo da atividade física. Como que ela resolveu fazer isso? É tão brilhante que eu não me conformo, essa menina é incrível.
Ela pegou um grupo de camareiras de hotel e falou assim, metade do grupo ela foi lá e deu uma aula sobre atividade física. E ela falou, vocês sabiam que vocês são super ativas? E que a quantidade de movimento, arrumar uma cama, estender um lençol, bater, aspirar o tapete e tal. Vocês sabiam que isso é uma alta carga de atividade física? Vocês são super ativas fisicamente. Então, para esse grupo, ela mediu peso, altura, cintura, tal, pressão arterial e deu essa aulinha, mostrando que elas atendiam a recomendação mínima de atividade física. O outro grupo das camareiras, eles só mediram peso, altura, cintura, pressão arterial, beleza. Não falaram nada. Nada. Depois eu só não me lembro o tempo, acho que foi 45 dias, alguma coisa menor do que 2 meses aí. Eles voltaram e mediram peso, altura, cintura, e elas não mudaram nada da dieta, de nada. O grupo que ficou sabendo que era adequado, melhorou pressão, emagreceu. Isso não é possível. Sem mudar nada. Por quê? Porque só de saber que a pessoa está adequada, ela já desempenha melhor. Mas como isso é possível, pô? Então, é incrível. Aí ela falou, gente, eu tenho que estudar isso e mais. Então ela começou a estudar isso em vários aspectos. Porque o efeito placebo a gente já conhece, né? E ele existe e a gente pode usar o efeito placebo ao nosso favor também. Então, com criança, por exemplo, ai filha, olha, essa misturinha que eu vou te dar tira a dor na hora. O Band-Aid, né? A gente vê que o Band-Aid é analgésico para criança. Só colocou o Band-Aid e melhorou. Então, ela começou a explorar isso. Então, o que ela fez? Testes com a pessoa ia encenar, ser atendida por um médico lá. E aí, ela fazia a diferença do teste de alergia entre o médico que estava bem vestido, com um crachá de chefe do serviço, com uma sala arrumada. Ele ia lá, aplicava o prick test lá. Aí a pessoa apresentava uma reação alérgica. Ela falava, agora eu vou aplicar uma pomada que melhora essa sua reação alérgica. E aí ele ia lá e aplicava a pomada e eles avaliavam a resposta. O que tinha de diferença nos grupos? Nada. Só que o grupo que era atendido pelo médico, que passava segurança, que tinha diploma atrás, que era bem apessoado, que recebeu a pessoa olhando no olho e tal, a pomada que era placebo melhorava mais a reação alérgica do que das pessoas que falavam, putz, esse médico aí, confiei não. Cara, mas isso é muito impressionante. É incrível. E aí ela começou a estudar, assim, o que você acha que o estresse faz pra você? Então, assim, pra você, talvez o estresse, você acha que o estresse te faz bem. E tem pessoas que acham que o estresse faz mal. Então, para essas pessoas, eu vou te dar um exemplo prático para não ficar tão etéreo, porque é muito psicológica essa minha conversa aqui. Então, por exemplo, eu vou te falar do meu pior erro com um paciente. Tá. Cheguei uma paciente encaminhada por um amigo nosso, cirurgião, e ele não explicou, cirurgião, né? Não explicou muito para ela, ele só falou assim, você acabou de tratar um câncer comigo, tá relacionado à obesidade, síndrome metabólica, você precisa ir nela, vai nela. Ele não explicou quem eu era, o que eu fazia, nada. Então ela chegou de paraquedas no meu consultório sem entender o que eu fazia. Só querendo ser curada. E ela com síndrome metabólica, comendo de 3 em 3 horas, pós-câncer, tireoidectomia e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, falei, olha, você tá comendo muitas vezes ao dia, você tá pré-diabética, tá com gordura no fígado, você precisa emagrecer. E você tá comendo muito açúcar, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você come de 3 em 3 horas. Então a gente precisa melhorar isso pra você sentir bem e tal. Então vamos cortar os lanchinhos e você vai começar a atrasar seu café da manhã. Pronto. Ela entrou em parafuso. Só de eu ter dado essa orientação era assim, muito debilitante pra ela. E ela mandava. Ela não suportaria não viver suportou, isso. Ela mandou assim, super inteligente, paciente, advogada, mandou um texto gigante falando o quanto que ela estava insatisfeita com o tratamento, que ela não estava tolerando, não estava suportando. Isso 1 semana. Só faltou te chamar de gordofóbica. Isso nunca, porque eu nunca seria. Então ela não poderia falar isso. Mas aí ela, assim, destruiu. E nunca vou esquecer do final, porque ela falou assim, eu não sabia que eu teria que abrir mão da minha vida para recuperar minha saúde. E assim, esse fracasso com essa paciente me fez muito bem. Porque eu nunca mais vou ser igual àquela pessoa que eu fui. Depois que eu comecei a estudar essa ciência do estresse, eu vi que assim, não adianta, até a coisa boa que você recomendar para a pessoa, se ela achar que vai fazer mal para ela, que é além do que ela aguenta,
a resposta fisiológica que ela vai ter ao tratamento, mesmo que seja alguma coisa boa, pode não ser boa para ela. Ela não tinha nenhuma capacidade de incluir qualquer desconforto em relação à alimentação naquela época, do jeito que ela estava mentalmente. Ela estava fragilizada e ela achava que ela não... Ela era fragilizada. Ela sentia que ela não tolerava qualquer tipo de estresse. Que ela precisava do conforto o tempo todo. Uma pessoa nessa mentalidade, nada que faça bem para ela vai realmente fazer bem por muito tempo. Ela não vai repetir por muito tempo, porque ela considera que é uma tortura e que ela é frágil e que ela não tolera um estresse maior do que esse. Por menor que seja o estresse. Então, assim, o que você sente em relação ao estresse pode ser determinante até para o sucesso do tratamento. Por isso que tem gente que se dá muito bem com uma estratégia e tem gente que não. Porque é como você acha que o estresse serve para você. Então, se você acha que, o estresse é bom, né? Me faz funcionar. Então, vamos pensar, por exemplo, ansiedade para uma palestra. Aquela ansiedade que dá antes de você se apresentar para 1000 pessoas, é uma ansiedade que na hora você fala, poxa, tô bem ansioso, tá difícil de respirar, tá difícil aqui, né? Aí fica um pouco difícil. Se você acha que esse tipo de reação é debilitante, você vai começar a evitar ela. E você vai deixar várias oportunidades irem embora. Por quê? Porque você acha que esse tipo de reação te faz mal. E quando você começa a olhar, a gente tem essa cultura de achar que o estresse é sempre ruim. Né? A cultura moderna, ela é muito anti-estresse. Ela acha que todo tipo de estresse é igual, que ele faz mal e que estresse em excesso mata. E todo mundo acreditou nisso por muito tempo. Quando a gente começa a ver que existem vários tipos diferentes de estresse, aí tem mais um estudo legal dessa Alia Crum que você vai gostar de saber. Ela pegou, não sei se você já ouviu falar de testes psicológicos para você se sentir muito mal. Pra se sentir muito mal? Eles usam isso para estudar na psicologia como uma pessoa se sente mal e gatilho para ansiedade. Tá. Então, esse teste, ele é muito cruel, né? É o jeito que mais deixa a pessoa tu já fez se sentir mal. Assim? Não, tu mas só viu o relato. eu me sinto mal de ler. Então, é assim, você primeiro, imagina você na frente de 3 jurados que vão olhar pra você enquanto você começa a falar qualquer coisa que você tenha estudado, eles começam a fazer uma cara assim, ó. Aí fazem assim. Aí enquanto você fala, eles, nossa. Aquela reação que você fala, estão odiando tudo que eu tô falando, tal. Aí você terminou de fazer essa sua apresentação, que foi um desastre silencioso, você é colocado sob pressão para fazer contas de matemática alto. Então eu ia falar assim… Com eles olhando ainda. Fermento, 5 vezes 4 dividido pela raiz quadrada de 17. Rápido, responde rápido que tá contando tempo. Terminou isso, terminou o seu teste. Então imagina o seu grau de ansiedade, nervosismo, mão suada, cada um responde de um jeito. Então, eles fizeram esses testes e aí eles pegaram metade de um grupo e falaram assim, seguinte, quando você se sentir assim, super ansioso, fica tranquilo, porque essa reação de ansiedade é uma resposta natural do seu corpo tentando te fazer funcionar melhor. Então, quando a gente está ansioso para uma apresentação, para um teste como esse e tal, você fica com todas essas reações simpáticas de frequência cardíaca aumentada, mão gelada, fria, um pensamento meio desesperado, pensando em catástrofes e tal. Esse é um jeito do seu corpo aumentar o seu débito cardíaco, mandar mais sangue para o seu cérebro, você raciocinar melhor, ficar mais afiado para você lidar melhor com essa situação estressante que está chegando na sua mão. Então, é bom. É ruim, mas é bom. Basicamente isso. Para o outro grupo era assim, tenta se acalmar. Fica calmo, vai dar tudo certo, respira fundo. O grupo que foi orientado a entender que essa reação de estresse é boa, rendeu muito melhor do que o grupo que ficou, vai calma, não fica nervoso, respira, vai dar tudo certo. E eles usaram esse conceito dos testes de estresse com teste de criança, adolescentes na faculdade, antes de prova, e testavam mesmo os grupos para ver se tinha diferença. Sempre é melhor quando você fala para a pessoa, essa reação que você está tendo de ansiedade, de estresse, ela é boa para o seu corpo. É o seu corpo reagindo a uma situação de estresse, vai passar. É bom, você vai render melhor por isso. É útil, tem uma utilidade. Exato, então essa é uma reação de estresse que é boa, ela não é ruim. Ela tá te preparando para uma situação realmente estressante. Mas a partir do momento em que tu toma consciência desse conhecimento, tu consegue mudar? Sim,
Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, colocar atenção sobre as coisas que a gente reclama e colocar atenção sobre o que você considera sofrimento. Cara, isso é muito poderoso. É incrível, é incrível. Poderoso. E aí você fala, poxa, mas eu consigo ajudar uma pessoa trabalhando a mentalidade dela em relação a como ela enxerga. E aí, com o meu público que busca bastante, eu tenho um público que tem síndrome metabólica, que quer melhorar a saúde, quer emagrecer e tal. Quando você coloca o jejum como estratégia inicial, pode ser um tiro no pé, porque se a pessoa acha que jejum é fome, é tortura, judiação, tem pessoas lá na África, é aquele discurso de sempre, né? Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jejum intermitente não é jejum de fome, não é protesto, não é isso, não é nada político. Jejum intermitente é só você escolher, limitar um horário do seu dia para não comer, e no restante do dia você come, tá tudo bem, você só organizou melhor suas refeições. Então, assim, esse fome em caps lock virar uma fome em letra minúscula é uma questão de mudança de mentalidade. Isso pode acontecer com o exercício físico também. Aquele paciente que não faz exercício porque acha que é horrível, uma tortura e um horror, e aí depois que faz o exercício precisa se recompensar pelo esforço que ele fez e tal. De repente, muda o jogo só dele entender. Poxa, antigamente eu era obrigado a fazer. Hoje em dia, graças ao ambiente que eu vivo, eu posso passar uma semana sem me mexer do sofá, ainda tendo trabalhado, comprado comida, comido, só não dá pra tomar banho ainda, sentado no sofá, ainda não. com o aplicativo. Daqui a pouco dá. Então, assim, a mentalidade em relação ao que você tá fazendo é o primeiro passo que eu considero pra você ser capaz de fazer qualquer coisa difícil. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.